Oi, Carol, Oi, Paula, tudo bom? tudo jóia? Estamos de volta. Estamos de volta. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo. Todo mundo trabalhou bastante durante a semana? Oi, Ana Lúcia, Alessandra. Vamos para a nossa quinta live sobre os contos. Está sendo um sucesso, né, Paula? Repercutindo Sim, bastante. está Né? dando O pessoal bastante repercussão. Isso é muito bom, porque contos de fadas são eternos, né, gente? Sim, não é à toa que eles se perpetuam tanto, né? Muito Aproveita bem. e entra lá no canal do YouTube também, já se inscreve, Paula Furtado, Sempre psicopedagoga. tem novidades lá, né, Paula? Muitas histórias lá, material para as crianças também. Sim, bastante histórias, tem bastante dicas para professores, tem visualização criativa, tá bem Ah, completinho lá. que bacana, que bacana. E hoje nós vamos falar então de duas histórias muito cheias assim de coisas, né, de acontecimentos, né? É muita simbologia essas duas histórias, assim. A gente Prato estava cheio, hein, pessoal? isso, a gente falou assim que é muita informação, então a gente tem que ficar ligadinho. É, mas tá bastante gente. Vamos começar, Tem, Paula? vamos começar que hoje tem muita informação aqui Então dos hoje dois. começamos com a Bela e a Fera. Isso, hoje a gente vai começar com a Bela e a Fera. Nossa, e essa história, né? Eu tô sabendo que ela tem duas versões. Ela foi escrita há muito tempo, tem duas versões. Conta pra gente como é que é a história da Bela. Então, ela tem duas versões mesmo. A primeira versão foi escrita em 1740 pela Dama de Villeneuve e em 1756 foi a versão que ficou mais famosa, que é a da Madame Belmont. E elas são diferentes. Tem bastante coisas que ela aproveitou, mas ela fez muita coisa diferente, até porque a primeira versão tem um teor erótico bem forte. Então, gente, recadinho: tirar as crianças da sala e para Oi, um ambiente Terezinha. reservado, né? Não, conteúdo não recomendado para menores de idade. Sim. Então, aí a segunda versão a gente vai falando aos poucos. Tá Mas, certo. mas na primeira versão, o que acontece? A Dama de Villeneuve, ela era uma mulher madura. E ela faz uma crítica à sociedade da época que não valorizava essas mulheres mais maduras, né? Não tinham o devido respeito. Então, ela criou o mundo das fadas, onde as mais idosas eram as mais respeitadas. Então, era uma hierarquia grande para quem era mais velho. E aí ela criou uma fada madura que teve um caso com o rei. E aí nasceu uma linda menina, que é a Bela. Olha, É bem diferente da diferente. atual. Só que quando as fadas descobrem que teve um fruto proibido, de um amor proibido com um mortal, né? Elas expulsam a menina do reino das fadas Coitada. e entregam para um pequeno comerciante de um vilarejo francês para cuidar, que é o pai da Bela. Que é o pai da Bela da versão da história que a gente conhece. Isso. E ele já tinha 7 filhos e 6 filhas. Aí com a Bela ficou a 7ª filha, sendo a caçula. Certo, entendi. E ela era muito devotada ao pai, né? Isso no original também acontece, esse relacionamento que ela se relacionava tanto com o pai, assim? Nas duas versões anteriores, né, dessa da Disney que a gente conhece, ela tinha um relacionamento simbiótico com o pai. Assim, eles eram muito grudados mesmo, e isso é uma simbologia importante, né, que termina atrapalhando essa supervalorização com o pai, atrapalha a vida Olha só. amorosa das pessoas, né? Tem que ter respeito, tem que amar, mas essa supervalorização, essa coisa muito simbiótica atrapalha os relacionamentos. Olha, que interessante. A gente vê na história assim mais romantizada que ela se preocupa muito com o pai, né? Ela esquece de tudo em função do pai, da preocupação que ela tem com ele, né? Sim,
E ela quase, na segunda versão, ela abre mão do amor dela por conta do pai, que ela queria ficar com o pai, né? Mas na segunda versão, ela já nasce com o pai mesmo. Ela já nasce na família do Maurício. Não tem mais nada de Reino das Fadas. Aí é bem diferente. Na de 1756, ela já nasce em outro lugar, já nasce com o pai. Né? Entendi. E Paula, e a fera? Como é que é a história da fera? Então, na primeira versão, a fera, ele era um príncipe também, só que a mãe dele, ela tinha entregue para as fadas cuidarem dele. Então, ela delegou a função de mãe e as fadas cuidavam, as fadas mais velhas, e elas cuidavam como um filho. Só que uma vez, uma das fadas, ela teve que resolver uma coisa em outro lugar, e quando ela voltou, o príncipe já estava completando 17 anos. E aí ela começou a perceber que o amor dela não era mais maternal, que ela estava com um amor carnal por ele. E ele começou a corresponder. Só que a mãe, quando descobriu, ficou furiosa, porque ela disse que a fada era muito mais velha, então ela proibiu o relacionamento. E aí a fada ficou furiosa e falou: não vai ser de mim, não vai ser meu, não vai ser mais de mais ninguém. Aí transformou ele numa criatura repugnante, horrível, e falou que a maldição só seria quebrada se alguma mulher dormisse com ele de livre e espontânea vontade. Puxa vida, uma história bem diferente da que a gente conhece, né? Sim. Só que na segunda versão já tem aquela história que o príncipe era arrogante, prepotente, e aí uma fada também, uma feiticeira, transforma ele na fera. Só que na segunda versão ela já coloca que só precisava se apaixonar, ele não precisava dormir com a mulher para quebrar o feitiço. E aí ele virou aquela coisa horrorosa, né? Sim. Então o príncipe aprisionado dentro da fera. Sim. Né? Ai, meu Deus, a gente fica pensando, né? As consequências das ações e o rancor das pessoas. Você jogou a maldição lá no príncipe, né? E quanto que a gente vê isso hoje em dia, né? Não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, né? Quantos feminicídios, quantas mortes desnecessárias, porque as pessoas têm essa ideia errada, né? De posse. De posse, né? De posse, não? Sim. Né? Olha, a Silene está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar no IGTV da Paula, ficam salvas todas as lives. Tá? Você vai poder assistir a de hoje e as anteriores das outras histórias, Silene, tá? Ô, Paula, e a gente nunca ouviu falar, né, nessas outras versões acerca dos pais da fera, né? Nunca ninguém fala, né? Então a mãe dele era meio megera. Sim, a mãe era aquela mãe ausente, né? É o que geralmente são os pais nas histórias, né? Quando é a princesa, pode reparar, quem aparece um pouco, mas de uma maneira ausente, é o sexo oposto. Como então, na Cinderela, por exemplo. Cinderela, Branca de Neve, né? Eles não aparecem na história, né? Não apitam nada. Mas depois que... E no outro é o contrário, quando é a mulher é o pai. Entendi. Quando é o príncipe, é a figura da mãe. Entendi. Sim, geralmente. Mas essa mãe, na primeira versão, ela delega para as fadas, né? Sim. Ela só entra quando é para proibir as coisas. Aí ela entra e pega o poder dela de rainha e dá o palpite. Mas até então ela delegou para as fadas. E, Paula, em que momento, então, que a história da Bela e da Fera se cruzam? Porque a gente conhece aquela história da viagem do pai da Bela. Como é que é isso? É igual em todas as versões. O pai da Bela viaja porque ele perde a fortuna dele. Então, ele vai em busca de um negócio diferente. Tem aquela parte também que ele pergunta o que quer de presente. Na primeira versão é um monte de coisa que eles pedem, mas ela pede a rosa também, porque são 14 filhos. Na segunda versão, são 3 irmãs. Aí parece muito com as
a história da Cinderela, também essa coisa da inveja, da vassaliça. Então, elas pedem vestidos, coisas caras, e ela pede a rosa. Aí o pai vai viajar, quando ele está voltando, tem a tempestade, ele se abriga no castelo da fera. Em todas as versões, a fera permite, nas duas primeiras versões, ela permite que ele passe a noite lá. Não tem nada de. Não tem os. Todo o gradudo que fala, o armário. Isso é Disney total. A xícara, aquela coisa que é super fofa da Disney, não tem nos originais. Então, é a própria fera que autoriza mesmo ele dormir e comer lá. Entendi. Mas ele dá uma condição que ele não pode mexer em nada que não tenha sido autorizado e tem que partir logo de manhã. Então, a fera deixava a coisa acontecer. Só que quando ele vai embora, ele vê a roseira, ele lembra do pedido da Bela. E aí ele corta a rosa e a fera fica uma fera. A fera fica então, curiosa. Realmente existe essa rosa. Essa rosa existe na história, né? Existe. E, e aí ele o condena à morte. Sim, a rosa é como se fosse a maçã do Jardim do Éden. Ela é onde começa o conflito. É quando ele corta a rosa, que aí começa todo o conflito, né? Começa toda a história. Sim. E, então, essa rosa, você falou que ela tem uma simbologia parecida com a maçã, né? Que é realmente quando eles começam a dar origem ao problema, a toda a situação. E aí, então, a fera autoriza o pai da Bela a voltar para casa? Sim, porque aí ele conta que ele não tinha essa intenção, que era a filha caçula dele, que queria a rosa. Aí ele fala que não, que ele vai morrer, que ele tinha deixado bem claro, mas que ele deixava ele ir para casa, ficar um mês, ele deu um mês de prazo, para ele ir lá se despedir das filhas, e que na volta ou ele voltaria ou a filha mais nova, né? Que foi a causadora de tudo. E aí a Bela que volta no lugar dele mesmo, nessas versões originais. Sim, quando ele conta para ela que ele conta tudo o que aconteceu, conta que veio se despedir, a Bela fala que de jeito nenhum, que ela foi a causadora de tudo. Então, ela que vai lá no lugar dele e o pai ainda tenta impedi-la, né? Aquela relação simbiótica ainda existe. Ele tenta impedir de qualquer maneira, mas ela toma a frente e a fera aceita o acordo e não quer voltar atrás. Então, fica a Bela no lugar da fera mesmo. Agora, essa rosa, Carol, ele é a busca da individuação, é uma busca de perfeição, porque ela é como se fosse uma mandala, né? Então, quando ela pede essa rosa, ela estava, de alguma maneira, buscando essa parte, esse self dela, né? Esse eu. Ela queria uma busca maior. E, para isso, o pai tinha que dar essa permissão, né? Tinha que romper um pouco essa simbiose com o pai para ela poder ter esse processo de individuação, de quem sou eu, né? Dela descobrir. Então, o pai quebra a regra de não pegar a rosa, aí a Bela, que sempre super protegeu o pai, enfim, idolatrava o pai, vai no lugar dele. Então, é realmente ela tomando a rédea da situação, né? É como eu falei em todas as outras lives, né? Sempre que vai para a floresta, é quando eu vou encarar a minha sombra, eu vou ter que encarar o meu lado, os meus medos, os meus desejos, para eu voltar fortalecida. Essa foi a jornada do herói dela. Só que nessa história, os dois estão numa jornada de herói. Porque é verdade. Tanto ele se transforma no contato com o feminino, como ela no contato com o masculino. Ela teve que entrar em contato com essa fera, respeitá-la, para aí ela se sentir valorizada, entendeu? Os dois. Entendi. Então, é outra história que trabalha o encontro do masculino e feminino. Muito bacana, né? Porque são personagens... A Bela tem medo da fera no começo, né? Sim. Ela tem muito medo, mas depois ele vai
conquistando. E aí ele vai tendo uma amizade, vai quebrando essa coisa do medo. Então, ela já vai encarando ele de uma maneira diferente. Só que na primeira E versão, fala. sim, porque ela chega, ela tá com medo, e aí como é que ele vai quebrando essa barreira dela, que ele vai conquistando a confiança dela? Tá. Aqui a Lilian falou que gosta mais da versão da Disney, é muito mais romantizada, né? Sim, é verdade. As crianças gostam muito, porque realmente as Sim, versões finais hoje em dia não se adequam assim desse jeito para as é, crianças, né? com certeza. E outra, a época que elas foram feitas cabia, né? Então, Os tempos essas mudam. versões mais violentas ou mais erotizadas, estava representando uma época, né? Por isso que elas tiveram que ser adaptadas. E a fera tinha aquela maldição, que para quebrar a maldição ele tinha que arranjar alguém que gostasse dele, e a Bela Sim. estava lá, era uma oportunidade, mas ela tinha medo. E como é que ele quebrou esse medo da Bela? Então, ele quebrou conquistando mesmo. Ele tinha colocado uma condição que quando ela fosse morar lá, ela teria que jantar todas as noites com ele. E ela foi se apaixonando, assim, sem perceber, né? Só que no final dos jantares, quando ele começou a ficar mais íntimo, ele sempre chamava ela para dormir com ele. E ela não queria. Não queria. A Não! Erika está comentando aqui, ó. Então, na primeira versão, a Bela e a Fera passam todo o tempo sozinhos no castelo. Boa parte da história, Sim, né? sim, passam sozinho. Mas aí ela não quer dormir com ele, né? E ele vai tentando quebrar isso. Só que desde a primeira vez que ele a chamou para dormir, ela começa a ter sonhos eróticos com um príncipe muito bonito. E que era como se fosse inconsciente dela já sabendo o que tinha dentro daquela fera, né? E aí ele vai, toda vez que quanto mais ele chama ela para dormir com ele, ela nega, mais ela tem sonhos eróticos, vão ficando cada Olha vez só. mais calientes. O cerco vai se fechando. Vai. Aí ela tem uma hora que ela cede, né? Que ela percebe que ela está apaixonada por ele, aí ela dorme com ele, e assim que acontece o ato, ele volta a ser o príncipe. Aí ele tem a transformação. Sim. Mas aí a rainha aparece de novo querendo cortar, né, o relacionamento. Não Porque aceita. não aceita porque achava que ela era filha de um simples comerciante e que ele era de uma linhagem nobre. E aí aparece a fada idosa, né, que cuidava e conta a verdade, que ela na verdade ela era filha do rei da Índia com uma fada. E aí a rainha permite o Aí aceita, casamento. porque aí ela é de sangue azul. Isso, como ela era de sangue azul, olha que diferente da segunda versão, né? Totalmente. Totalmente. Ah, Que a gente conhece a versão em que ela vai visitar o pai, né? Isso acontece em algum momento, essa visita ao pai, à família dela? sim, na segunda versão, ela fica com muito. Na segunda versão, ele mostra mais essa simbiose dela com o pai. E aí ela tá gostando muito da fera, mas ela pede para ir visitar o pai. E ele permite. E aí ele entrega um anel mágico para ela. E ele fala que quando ela colocar esse anel, ela vai se ver na casa dos pais. E quando ela quiser voltar para a casa do castelo, ela tira o anel e põe em cima da mesa. É como se fosse a simbologia da aliança que ela tinha com o pai, né? Quando ela deixar em cima da mesa, ela está cortando e Ai, pode olha. formar uma nova aliança com a fera. Bem interessante essa história do anel, da simbologia da aliança, né? Não tinha parado para É, pensar nisso. Bem é, interessante. é bem legal. E Mas ela quando acaba ela voltando para o castelo. Sim, ela vai. Não, primeiro ela vai para a casa dos pais, do pai. Aí as irmãs, como são as irmãs igual da Cinderela, elas ficam super Invejosas. com invejas, porque ela volta super bem vestida, super feliz, né? Tava vivendo um conto mesmo com uma fera.
E aí, quando as irmãs começam, para ela não voltar e continuar tendo uma vida de princesa, as irmãs começam a tratá-la bem, que nunca trataram, mas só para ela ir adiante e Olha terminar não só, voltando para a Fera. maldade. É, até para a Fera ficar irritada e de repente sumir com a irmã, né? Mas a Bela começa, ela vê que ela gosta muito do pai, mas ela sente muita falta da Fera. Então ela tira o anel, põe em cima da mesa e se vê lá no castelo. Ah, entendi. A gente na história da Disney tem um espelhinho, mas essa versão tem a história Sim, do anel. E é bem interessante porque tem essa simbologia que a tem em toda essa simbologia. aliança, né? Com certeza. E ela, então, ela volta para o castelo. Ela volta, só que quando ela chega lá, ele está morrendo. Ele tá assim, ele não estava se cuidando, não estava se alimentando, porque ele estava com muito medo de nunca mais ver a Bela. Ah, é verdade. Ele Aí, ficou arrasado. sim, aí ela chega lá, ela o beija e aí ele Tem a se transforma transformação. no príncipe. Que É, interessante. Que porque aí ela interessante. vê que se apaixonou mesmo por ele, que o amava, né? Ela percebe isso na casa dos pais, mas quando ela o vê morrendo, aí ela percebe que ela não Fica pode ficar sem ele. desesperada. É, Sim, é uma história bem profunda, né? Fala do relacionamento com o pai, essa questão do amadurecimento, né? Bem legal, né? E travou. essa. Agora tá me ouvindo, tá ouvindo, Paula? Agora estou ouvindo, agora estou ouvindo. Tá. Gostei bastante. Agora, Paula, uma coisa que me deixa intrigada: nas duas versões, teve a transformação da fera em príncipe e a Bela casa com o príncipe. E isso Uhum. é tão comum nos contos de fadas, porque as meninas sonham em se casar com o príncipe. Por que, que nos contos de fadas o final feliz está aliado sempre com o casamento? Ai, super boa essa pergunta, Carol. As pessoas até não gostam e ficam criticando os contos por conta disso. Ai, viveram felizes para sempre, casaram e viveram felizes para sempre. Só que o que a gente está trabalhando em termos de simbologia é o nosso eu mesmo, é o nosso masculino e feminino unidos. Eu faço a jornada do herói, quando eu venço, que eu tenho essa recompensa do meu lado masculino trabalhado. Não é nada de, eu preciso arrumar um marido para ser feliz. Então, tem essa simbologia. Eu posso tanto ter essa completude, mesmo num casal, são quatro, porque é o masculino e feminino da mulher e o masculino e feminino do homem. Ah, olha só que legal. Então, esse equilíbrio é quando cada um encontra o seu equilíbrio. Quando ele vai lá, ela vai lá, ele no começo ele queria matá-la, né? Mas aí ele começa a respeitar o lado feminino dela, ela vai ensinando para ele e ela vai aprendendo com o lado fera também, né? Como se ela entrasse lá no mais profundo da feminilidade dela quando ela enfrenta a própria fera. E aí os dois ficam fortalecidos. Que Esse legal. casamento a gente pode pensar em simbologia como eu tento ir e tenho que racionalizar, né? Tudo tem os dois lados da situação. Então é bem, Nossa, muito legal isso. é, Adorei. a Será gente que você começa a ver já com tinha mais bons parado para olhos. pensar nessa questão do casamento e da simbologia dos casamentos nos contos de fadas? Diferente, né, pessoal? Quando a gente para pensar, é diferente do que fica o pensamento comum, ainda mais agora a gente vê que o pessoal fala muito que a mulher é independente, não depende de marido, né? Sim, Não é o sinônimo da felicidade, e a gente enxergar é. que é uma simbologia de você se resolvendo consigo mesmo. Muito, muito Isso. bacana. Se eu encontro um parceiro, também ótimo, né? Desde que tenha essa parceria e que tenha esse trabalho dos dois lados internos, né? Que a gente possa ver os nossos dois lados, né? Muito Trabalhando. bacana, muito bacana. Então, é uma história que ela fala de amadurecimento, de equilíbrio, de respeito, né? Porque a Bela teve que aprender a respeitar a Sim. fera teve que amá-la também, né? Muito legal essa história. Todos os contos, quando você enfrenta um monstro da floresta, você vai olhar o seu lado sombra, quando é valorizado, respeitado e amado, você transforma.
Porque você não Legal. tem que ser melhor nem pior, você não tem que ser submissa à pessoa e nem se sentir superior. Tem muitos que. Eu conto essa história muito para relacionamentos abusivos, às vezes, né? Eu ia mesmo te perguntar em quais casos que você acaba usando essa história. Sim, eu uso bem nisso, da gente perceber assim. Se eu não estou com o meu lado atuante, se eu não estou usando o meu lado intuitivo, se eu tô respeitando o outro, né? Porque ela teve um respeito com ele desde o começo, ela tinha medo dele. E aí que foi legal, quando ele começa a respeitá-la, ele começa a impor respeito também, não medo, né? Claro, Então claro. teve essa conversa aí de ninguém diminuir ninguém, porque às vezes muitas ficam com a fera sem, querendo transformá-lo, mas se ele não quer transformar, ele não vai se transformar. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Então, esse processo de individuação é de cada um. Né? Muito interessante, né? Então, a gente pode dizer assim, quando a pessoa tem aquela raiva, aquele temperamento explosivo, assim, que não, com a falta de respeito. Então, é o respeito que vai semeando a gentileza que vai transformando o relacionamento, Sim, né? mas tem fera que não quer ser transformada. É por isso que às vezes eu conto, porque assim, ele só está lá para diminuir, para não respeitar, para prender mesmo no castelo, que era a fera no começo. Sim, Né? sim. Então você tem que ver que cada um tem o seu processo de individuação. Aí, se ele É não está verdade. nesse, ninguém transforma ninguém. Então, eu conto muito aquela história quando a pessoa fica acomodada num relacionamento, esperando que ele vá se transformar, né? Mas ele tem que querer se transformar também. Tem que querer. Tem que querer. E aí, porque vai colher frutos depois, né? Mas tem que querer para poder transformar. É verdade. Sim, É verdade. exatamente. Muito diferente. Nossa, a gente está acostumado com a versão Disney, né? Que é linda, é uma versão linda, é uma história doce, mas a gente entende essas camadas assim de complexidade da história, né, Paula? Nossa, Sim. que Essa coisa da rosa também é muito legal quando está num processo de iniciação de alguma coisa, porque aí a simbologia da rosa fica bem forte, né? Como uma quebra, como uma iniciação mesmo. bem bacana. E Bem bacana. a rosa é o símbolo da Afrodite também, né? Então ela tem esse caráter erótico, assim. Tanto é que na primeira versão era coisa de. Ele tinha que dormir com ela para poder se transformar. Para quebrar a maldição, né? Sim, e de livre e espontânea vontade, ela tinha que querer. Né? E não era fácil, porque ele era horrível, né? Uma fera, Sim, uma coisa ela horrorosa. transforma numa coisa repugnante mesmo, né? Que elas falam. Muito bacana. E E aí aí, vou pessoal, quem mudando. se identificou com essa história, gostou? Vocês conheciam esses outros lados aí da Bela e a Fera? Eu estou aqui impressionada aí com essa história, né? Muito impressionada com a história do anel, da simbologia do anel. Ela já Sim. se sentia ligada à fera e por isso, né, a aliança, o anel representando a aliança como se ele já fosse família dela, né? Nossa, muito legal. Eu uso Muito essa bacana. história também e as crianças que são abusadas terminam pedindo muito essa história. Olha. Porque aquele que devia ser o príncipe, às vezes me proteger, é aquele que abusa, né? Então, elas mesmo começam a pedir muito essa história. Eu já trabalhei muito com criança com vítima de abusos, né? De pais, de parentes, e elas terminam pedindo essa história. E aí, quando você vai desenhar, ela desenha a fera mesmo. Então, tem uma parte assim bem pesada dela. Pesada, né? Pesada. Sim. A Ana disse que não conhecia, a Liliana disse que conhecia algumas facetas da história, não todas. Pois é, nem tudo é amplamente divulgado, né? Não são as histórias não estão aí tão fáceis, a gente conhece só as versões água com açúcar mesmo, né? A primeira versão é 1740, né? Ela fazia jus para aquela época, né? Se bem que é bem legal quando você pega o original, por exemplo, e você fala desse respeito, né? Dos mais idosos. Sim, que sem deviam ser os mais dúvida. respeitados, às vezes, não são, né? Então, mostrando que esse reino das fadas aí
elas são consideradas são mais valorizadas, porque realmente elas têm mais experiência, tudo. Então dá para usar, eu uso muito original quando eu quero trabalhar com os mais velhos, com os adolescentes, porque pega mais, né? Até por ter essas coisas muito diferentes, mas que ao mesmo tempo são atuais. Mas são atuais, sim, sempre são atuais. É verdade, é verdade. Essa coisa de falar da sexualidade só vai para a cama se ela permitir, né? Então, quantos casos que a gente está vendo disso, né? Do não é não, das coisas, do respeito com o outro, do né? respeito. Para eu me transformar num O que príncipe, está eu por tenho trás que é o respeitar. respeito. É verdade. Sim, né? É verdade. Então, isso Muito legal. Nossa, adorei. é bem Adorei a história bacana. da Deixa eu ver Dona se tem mais Fera. uma coisa que faltou aqui. Muito legal. A gente já falou Exatamente. de Cinderela, a gente já falou de Branca de Neve, a Bela e a Fera, Rapunzel, João e Maria, João e o Pé de Bela Santo, Adormecida, Bela Adormecida, né? Então falamos aí Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho foi muito bacana também. Então nós já falamos de diversas histórias que vocês podem entrar lá e assistir para conhecer as outras histórias também. Agora a gente vai para a 10ª história já. Já, porque a gente está fazendo sempre 2 por live e a gente vai falar da Pequena Sereia, né, Paula? Pequena Sereia, isso. Pequena Sereia. É uma história linda, muito famosa, né? As meninas gostam muito da Pequena Sereia, né? E a versão da Disney é encantadora mesmo, né? É encantadora, é encantadora. Eu acho que eu sou da geração que muita gente viu quando pequena o filme da Pequena Sereia. Sempre achei ela assim no máximo. Ela era ali. E Ariel é só na Disney, viu, gente? Nas originais ela não tinha nome. Não tinha nome? Não, era Pequena Sereia só. E depois Ariel é um nome que até explodiu, né? Exatamente. Ó, a bibliotequita está perguntando aqui, essas versões são dos irmãos Grimm, Perrault? Então, não, eu coloquei a versão das originais, que é a Dama de Villeneuve e a Madame Belmont, né? E aí depois delas já pula para Disney, né? Para Disney, né? Isso, mas tem as outras histórias que tem dos irmãos Grimm e dos irmãos Perrault, e às vezes tem diferenças entre eles também. Tem. A Pequena Sereia já é o Andersen. Já é uma história de Andersen, sim. Andersen. E ela vivia lá no fundo do mar, o pai dela era o rei dos mares. É isso mesmo, Paula? É isso mesmo. O rei era viúvo e ela era criada pela avó, né? Então, de novo, a gente depois vai levantar aquela questão que eu levanto sempre, dessa coisa do original, né? De mostrar essa diferença. Certo. E aí ele era viúvo, a avó que ajudou a criar as netas. Sim, a avó que ajuda a criar as netas. Até assim, que eu falar que eu me confundi, era da mãe. Em todos os outros contos eu falei da mãe boazinha demais e a mãe megera demais, né? Que às vezes são tratadas pelas bruxas na história, mas que na verdade é a própria figura da mãe, que muitas vezes tem que ser a bruxa, né? Ela tem que dar um corte quando a filha quer tudo, acha que pode tudo. E eles precisam, principalmente na adolescência, sentir que tem um limite, né? E ela foi criada pela avó. Então, imagine, é a mãe boazinha demais. A mãe boazinha demais, né? Que floreia. Que conta história, que acolhe, que floreia, né? Vó, é coisa de açúcar mesmo, né? Então, elas foram criadas, eram 6 irmãs, foram criadas pela avó. O pai era muito autoritário, então, por isso, desde a versão original, a Pequena Sereia tem esses tesouros escondidos, é como se ela tivesse aquele mundo interno dela. Ah, entendi. Porque ela tinha aqueles tesouros que ela guardava que não deixava ninguém ver, né? Sim, porque o pai era muito autoritário, lá no começo, principalmente. Ele não permitia ela ter esse mundo dela, e ela tem que ter esse mundo dela, né? Que ela tinha o peixinho, o outro, que ela conversava,
É a fase da adolescência. A Pequena Sereia vai tratar dessa rebeldia da adolescência. Ai, olha, encaixa direitinho, né? Porque o pai não deixava ela, segurava muito, ele era muito rígido, né? E aí ela tinha esses tesouros guardados, né? Uhum. Ó, tem uma aqui que falou que é a única que não gosta da versão da Disney. A Sempre tem Luzanã. algum que a gente não Sempre gosta, né? tem, é verdade. Às vezes alguma coisa que não está trabalhada, não precisava trabalhar na época e termina não gostando mesmo. É Eu verdade. sou suspeita, eu acho lindo aqueles Ai, balés, olha, eu peixinhos, também aquilo. gosto bastante da Pequena Sereia. Mas E eu vem cá, adoro o original, sabia? o original é lindo, né? O pessoal vai se surpreender, quem não conhece, a do Andersen lá do começo, né? Antes de Ó, ser modificado. a Liliana está falando aqui, né? Que ela falou que você está de parabéns, Paula. Ela gostou muito das Ah, colocações que envolvem emoções e limites. verdade, obrigada. Mas Né? é verdade mesmo, essa coisa do limite, as mães querem ser muito amiguinha hoje em dia. E eu falo, você tem que ser amiga da sua filha, mas você não é amiguinha que pode tudo, porque senão ela não vai se sentir segura. Se a mãe não dá limite, vai ser uma criança insegura. Então, quando ela percebe isso, eu acho que já fica bem mais tranquilo para ela ter aquela coragem de dizer o não na hora certa. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que Né? ter firmeza, esclarecer e ter Sim, firmeza, né? mas tem que ter o limite tem que ser quebrado. Para o É adolescente, ele verdade. só cresce se ele quebra limite. E a Pequena Sereia foi lá quebrar os limites, né? Ela foi. Ela Porque ela era queria muito o todo curiosa, né? mundo. Sim, ela era muito curiosa. Desde pequena, porque assim, são 6 irmãs, e no original, quem não leu e puder ler, é muito legal, porque assim, é muito descritivo. Então, ele descreve assim tudo com mínimos detalhes, tanto no fundo do mar, todos os salões do castelo do rei Tritão lá, eles descrevem com riqueza de detalhes e eles vão descrevendo cada subida das irmãs. Então, como ela é a sexta irmã, então a primeira vai lá no reino, ela vê isso, aquilo, vê montes, vê montanha. Então, ele vai descrevendo o olhar das sereias para o mundo dos humanos. Mas nenhuma é tão curiosa e tão desejosa de ter um mundo diferente como a Pequena Sereia. Ela E fica esperando é um ritual. ansiosamente por esse dia. É um ritual, e aí ela estava ansiosa, claro, porque ela era muito curiosa. Sim. E, Paula, A gente pode ver que esses rituais aparecem de 15 e 16 anos nas é histórias, verdade, é né? marcado É, sempre com essas idades, né? É a e é uma adolescência. época, aqui a gente pode falar que é adolescência, mas na época lá era para casar já, né? Com 15 e Já 16 para anos. casar, é verdade. Naquela época era muito mais As coisas forte começavam essa muito coisa mais cedo. de. Sim, menstruou, já podia casar. Já podia casar. Hoje em dia, passam-se É, anos e anos e anos, né? Até foge, né? chegar nisso, né? E aí ela se apaixona pelo príncipe quando ela vê o navio do príncipe, Paula. Sim. Essa parte é igual. Quando ela sobe nos 15 anos dela, o príncipe tem uma tempestade, ele cai, ela salva o príncipe, leva até a praia, e aí ela coloca a cabeça dele no colo dela, dá um beijo na testa, e aí ela percebe que alguém está chegando, ela tem que ir embora. Então, ela deixa o príncipe lá e fica olhando de longe. Uma garota se aproxima dele. E o príncipe fica com aquela sensação de estar apaixonado pela mulher que o salvou. Que o salvou. Isso é igual também da versão da Disney. E ela fica apaixonadíssima, e ela começa a ir visitá-lo todos os dias, olhar de longe e tal, e ela começa a entrar numa de que ela tinha que ir para o mundo dos humanos. E quando ela vai Ela conversar com a avó estava dela, apaixonada por ele. ela pergunta para a avó se os humanos eram imortais. E a avó fala que não, que eles viviam menos que as sereias viviam 300 anos. Mas que eles tinham uma vantagem, eles tinham uma alma imortal. E ela fica mais alucinada ainda, que além de querer viver com o príncipe, ela quer ter essa alma imortal. Então ela vai atrás de duas coisas quando ela vai para o mundo dos humanos.
Entendi. E como é que é no original, Paula, essa visita dela, que ela corre atrás de uma estratégia, ela vai falar com a bruxa. Sim, ela vai falar com a bruxa do mar, que era terrível. Eles escrevem ela indo lá, tinha até sereia degolada lá na casa da bruxa, né? Então era uma coisa assim, um cenário de filme de terror. E quando ela fala com a bruxa que ela quer ir para lá, ela fala que ela pode fazer uma poção para ela ter pernas, mas que quando ela tiver pernas vai ser uma dor alucinante, que ela vai viver Oh, com dor. Que as pernas dela, toda vez que ela andasse, ela ia ter um andar gracioso, mas que era como se ela estivesse pisando em facas o tempo inteiro. Então, olha os sacrifícios que ela nossa! faz. É. Então, era uma dor, assim, insuportável. E que ela não ia dar essa poção de graça, que ela ia querer a voz Ah, era isso que eu ia da... perguntar, qual o preço que ela pagou por isso, que ela tinha que Ela pagar? perdeu a voz. Gente, isso é muito forte, essa simbologia, né? A voz da pessoa, né? Quem sou eu, o que eu vou falar, o que eu digo. Então, quando ela tira a voz dela, ela não tira só a voz. Na original, ela corta a língua da pequena sereia. Gente, cortou a língua da pequena sereia, eu não acredito! Tadinha, imagina isso nas versões atuais, a criançada ia sair chorando de lá. Cortar a língua da pequena sereia. Cortou a língua dela. Aí ela topou, ela cortou a língua, ela sabia que ela ia viver com dor, mas ela quer enfrentar a situação pelo príncipe, por aquilo que acredita que ia ser tudo na vida dela, né? Gente, que entrega, né? Que decisão que essa menina tomou, né? Sim, total. Aí ela vai e ela fala o tempo inteiro que ela sente as dores, que o tempo inteiro é como se ela estivesse pisando em facas, tal. Quando ela chega lá na praia, o príncipe a encontra, ela tá nua, ela tá enrolada no cabelo, ele leva ela para o castelo, manda dar roupas, comida, ele acolhe a pequena sereia, mas ele fica tratando ela numa situação assim meio de irmã, é meio estranho, porque ele toda hora ele beija a boca dela, passa a mão nos cabelos, mas ele só fica falando que é apaixonado pela mulher que salvou. Ele Mas fala tira a para ela, casquinha dela, né? tira umas casquinhas. E, é, e Que ela barato. acha que ele está se apaixonando, né? Que ele ainda fala assim, ai, minha mudinha, se eu não tivesse a mulher Ainda que me chama ela de salvou, menina. eu ficava com você, porque você é que mais me entende e tal, não sei o quê. Então ela fica com essa esperança que ele nunca vai encontrar, porque era ela, e que um dia ele vai querer se casar com ela. Porque a Úrsula fala que se ela não casar com ele, ou se ele se casar com outro, ela morre no próximo dia que o Nascer. dia nascer, né? Que é igualzinho o outro. E aí, E aí o príncipe um dia, os pais dele o obrigam a ir numa viagem para conhecer uma princesa do reino vizinho. E ele chama a pequena sereia para ir com ele. E quando ele chega lá, ele se apaixona, ele tem certeza que foi ela que salvou ele, essa a princesa. princesa. Aí ela fica desolada, a pequena sereia, né? Coitada. Mas a princesa era muito delicada com a pequena sereia, tratava bem, tudo. E o casamento já é realizado no navio na volta. Eles realizam o casamento no navio, ela vê aquele casamento, ela sabe que ela vai morrer, né, no nascer do dia. Mas aí, quando ela está uma hora no convés, ela está olhando lá para baixo, toda decepcionada com a trajetória de vida dela, aparecem as irmãs sem os cabelos. Ah, sim, a família E dela. aí as irmãs Claro. contaram que tinham dado os cabelos para a bruxa do mar, em troca de algumas, se ela desse alguma luz de como a pequena sereia podia se salvar. E a Úrsula ela deu a Úrsula, ó, a bruxa do mar, deu um punhal para elas e falou assim, ó, se ela matar o príncipe e escorrer o sangue dele ainda morno nas pernas dela, ela vai voltar a ser uma sereia e vai se salvar, né?
E aí elas ainda falam que ela acabou com a vida do pai, acabou com a vida da avó, ninguém mais tem paz, desde que ela foi embora, tal. Que confusão! Elas entregam o punhal para ela. Mas quando ela vai lá no quarto, o noivo está com a princesa, e ela olha para ele, ela não tem coragem de matá-lo. Aí ela joga o punhal longe, beija a testa dos dois, vai lá para fora e se joga no mar, e ela vira espuma. Não teve o casamento esse. Não teve o casamento da Pequena Sereia. O casamento foi de outro. Não teve um final feliz. Esse daqui é bem para alertar, assim, às vezes sabe, aqueles sacrifícios enormes que você faz em nome e você nem sabe se é correspondida, né? Ela abriu mão da voz dela para uma vida diferente, que ela sentia dor, porque não era da natureza dela andar, ter pernas, né? Então, isso, ela se doou dessa maneira e, mesmo assim, não atingiu o objetivo que ela queria, né? Não. Mas, no fim, atingiu, porque aí não termina aí. Porque, assim, não algumas termina. Versões só vão até ela virar a espuma do mar. A do Andersen mesmo, a primeira, ela tá lá, ela virou espuma, ela tá lá no mar, de repente ela começa a sentir uma leveza, o corpo dela como se estivesse flutuando. E aí ela descobre que ela tinha virado um espírito do ar. E ela começa a conversar com outros espíritos do ar. Era como se fosse uma recompensa por ela ter sido tão diferente, tão bondosa, né? Acho que não ter matado o príncipe também. Ela recebe isso. Então, ela vira um espírito do ar, e aí explicam para ela que se ela ficar 300 anos ajudando as pessoas... 300 anos. Soprando brisa, e ela conseguiu um sorriso. Cada sorriso que ela conseguir de uma criança, com essa brisa, diminui um dia desses 300 anos. E se essa brisa não for um sorriso, ela aumenta um ano. Então, depende da bondade dela, ela vai ter uma alma imortal. Então, ela consegue a alma imortal, ela não consegue o príncipe, mas se ela fizer tudo direitinho nesses 300 anos, ela ficar tão feliz sendo espírito do ar, que eu acho que ela vai seguir, né? Então, é um final totalmente diferente. Diferente, a Luz Ananda até falou, mas é um bonito final. Na Pequena Sereia, eu gosto mais, então, da primeira versão. Sim, acho lindo. Também, né, gente? É bem bonito, é bem bonito. Que mostra, assim, ela abriu mão da vida dela, mas depois ela não se vingou dele, né, por uma atitude dela. Verdade. Ela não teve coragem. E ele era um cego, né? Porque um cego, total. Aliás, todos os príncipes, né? Se a gente for olhar, o cara precisa pôr o sapatinho da Cinderela para ver que é ela. O outro ninguém não conhece. Então, às vezes, fala essa coisa a falta do trabalho intuitivo, né? Então, é aquela coisa que ele tem que ver mesmo o sangue no sapato da Cinderela para ver que não é ela, ou tem que ver que o sapatinho cediu para ver que é ela, ou tem que ver nessa situação, né? Ele sabia que ele era apaixonado, tinha certeza que ia reconhecer, e ela estava do lado dele o tempo inteiro. Do lado dele, ele nunca cogitou a ideia de que ela era a pessoa que tinha salvado, né? Era o lado racional. Aí tem uma parte nessa história que eu acho hilária. O príncipe ficou tão apegado com ela que ele permitiu que ela dormisse numa almofada na frente do quarto dele. Ah, não! Ai, a gente tá conformado. Olha a época, gente. Como os tempos mudam, né, gente? Permitiu. Olha que honra ela dormir numa almofadinha de veludo na frente do quarto dele. Ele deu a permissão como se fosse algo do outro mundo. E ela se sentiu super honrada de poder dormir na frente do quarto dele. Então, a gente vai vendo como as coisas vão se modificando, né? É verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que a gente quase passou batido. A ideia de ser uma sereia tem relação com a sedução ou só uma escolha aleatória de cenário? Não ouvi. O sair do mar é uma quebra de limite e paixão? Não, eu não ouvi o começo, Carol.
a ideia de ser uma sereia tem relação com a sedução? Ou é só uma escolha aleatória de cenário? Esse sair do mar tem Sim, uma representação, né? a sereia, até toda a parte folclórica da coisa, né, de lenda, é que elas seduzem pelo canto, né? É, pois é. A Então, o Yara, né? A lenda canto da Yara. todas as sereias, elas seduzem os marinheiros pelo canto. O canto, gente, é a voz da alma. Então, sempre que parece canto na história, por exemplo, na Rapunzel, ele se apaixonou pelo canto da Rapunzel, né? É como se conhecesse o interno da pessoa. Talvez quando ela tirou a voz dela, ela tirou esse poder de atração. Com Ela não certeza. mostrou a alma dela, quem ela era. O príncipe também não tinha trabalhado intuitivo, então foi o, o par perfeito, né? Um que não trabalhou, não tem essa voz da alma para poder seduzir, e o outro não percebe. Mas ótima pergunta, é isso mesmo. E a Nossa, sereia é essa coisa da sedução, né? Porque tem todo o símbolo. E as pessoas falam, a mulher é uma sereia, não sei o quê. Tudo fica relacionado é verdade. com a parte da sedução mesmo. E o canto é o que mais seduz, porque quando se apaixona mesmo, quando ama, é mais pela voz da alma, não é só É verdade. o que está fora, porque ela estava fora, estava linda, todas achavam ela linda. Então, ela não cantava nas festas do palácio, mas ela dançava. E levemente, mesmo com as pernas doendo lá, tal. Isso a bruxa do Marte falou que ela ia ser muito leve, as pernas, o dançar. Então, ela viu os outros cantarem lá nas festas, ela sabia que ela cantava muito melhor, mas ela não podia porque ela estava sem voz. Agora ela dançava. Ela seduzia o príncipe, tanto é que ele vinha, dava as pitoquinhas nela e mexia no cabelo e tal, mas ele não enxergou, porque ela também É não fez o verdade, é canto ali para verdade. ele, Ó, Paula, o pessoal de está seduzir. impressionado, alguns gostaram dessa outra versão, outros não. E, É. nossa, o pessoal aqui está encantado. Ó, a Maria Áurea falou, parabéns, Paula, vou voltar a ser criança. A Casa de Ai, que Livros gostoso. também mandou palminhas. Ai, que Né? delícia. Ai, que bom ter a Casa de Livros aqui, Gente, parceira. É. são os Mas queridos, né? é isso, eu acho que para a gente, quando a gente escuta esses originais ou já sabe a simbologia, é muito mais fácil a gente saber qual história contar para o filho, para o paciente, para o aluno, né? Saber o que está trabalhando, né? O intuitivo vai mostrar outras histórias com perfis parecidos, né? Sem Mas o dúvida. importante é a gente saber essa coisa dessas simbologias, né? Do vermelho, da rosa, do equilíbrio, né? Não pode ser boazinha demais, não pode ser uma vovó, mas também não pode ser bruxa demais. Então, tudo isso está sendo trabalhado sem a gente perceber, tanto para quem ouve a história como para quem conta. Isso é o mágico da É situação, verdade, sem perceber, né? com certeza. Muitas Com vezes eu mando certeza. a mãe contar para o filho, mas é para trabalhar as duas. Por exemplo, uma criança que é muito grudada na mãe, que eu mando contar Rapunzel, que corta o cordão umbilical, tem que ser dos dois lados. A mãe tem que ouvir internamente que ela precisa mandar para o mundo, a filha também sabe que tem que cortar. Então, para cortar um cordão umbilical, tem que ter os dois lados, né? Certo, Então, isso certo. é o fantástico das histórias. Isso. Gente, foi muito legal.